Olá, meus queridos amados irmãos do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento do nosso culto, porque o nosso culto hoje, em graça, o culto é racional. Então, é no raciocínio. Então, você está sendo convidado para participar deste culto e vamos pôr o nosso raciocínio para funcionar. Amém, meus amados? Então, meus amados, compartilhe esse vídeo aí no Facebook, Ed do Teclado. E se inscreva neste canal lá no YouTube, Ed em Nova Aliança, para esse canal crescer e alcançar outras pessoas, libertar outras pessoas, né? Quebrar as algemas de pessoas que vivem algemadas sem terem as suas liberdades. Amém, meus amados? Meus amados, hoje é o dia do culto, raciocínio, hoje é raciocínio. Mas eu quero falar para você também que hoje vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque nós vamos avançar um pouco mais no nosso horário, né? Porque hoje nós vamos ler a Bíblia também. Hoje nós vamos ler um pouco de Atos capítulo 10 e vamos ler um pouco de Atos capítulo 11, tá? Essas duas passagens nós vamos passar hoje, para que eu possa explicar para você o que acontece lá fora, né? Como acontece lá fora. Então, eu quero explicar para você como que as pessoas blasfêmia de Jesus, do sangue da aliança, né? Como as pessoas blasfêmia do sangue da aliança, do Espírito Santo, eles vão blasfemando de tudo. Sempre o que eles fazem isso, porque o raciocínio deles não chega um palmo na sua nariz, não raciocina. Então, meus amados, tenha um pouco de paciência, mas você vai ficar entendido. Meus amados, então vamos raciocinar. Eu fui convidado para um almoço, né, na casa de um grande amigo meu. E eu escrevi aqui, eu vou ler, né, facilitar um pouco. Eu fui convidado a um almoço na casa de um grande amigo meu. E ele é crente. Ele é crente. E quando eu saio para ir almoçar na casa de qualquer um, eu não vou com intenção de pregar o evangelho. Se bem se eu for chamado na conversa, né? Eu for chamado na conversa, por exemplo, é assim, às vezes eu vou almoçar na casa das pessoas de crente, né? Eu tenho bastante amigo crente, então eles se reúnem lá, eles crentes. Então, se a conversa estiver só entre eles, eu não me ponho no meio. Agora, se me chamarem na conversa, aí o bicho pega, porque eu não vou negar o evangelho. Você está me entendendo? Bem, e assim aconteceu, né? Se eu for chamado na conversa, mas não tem como você observar, né? Mesmo que você não se envolva na conversa, mas não tem como você observar as práticas dos crentes presentes, né? Dos crentes que ali estão presentes. Você não tem como, meus amados, quem vive em graça como eu, talvez você já vive em graça, você não tem como observar as práticas erradas que eles cometem ali, né? Mesmo sem querer, querendo, inocente, porque não conhece a graça de Cristo, a revelação da graça de Cristo. Então ele sai blasfemando do sangue da aliança, do Espírito Santo, faz tudo, né? E chegou a hora do almoço. Chegou a hora do almoço. E estava presente um chamado pastor e um chamado presbítero lá neste almoço. E o dono da casa falou para eles fazer a chamada oração. Chamada oração, que nada mais é a consagração dos alimentos.
né? A oração na hora do almoço é consagrar alimentos. Meus amados, prestem bem atenção. Porque isso, se você quer viver em graça, então você tem que aprender a viver em graça, né? A chamada oração na hora do almoço é consagrar os alimentos que na mesa está. Né? Consagração dos alimentos. Coisa do velho pacto. Isso, meus amados, se fazia no velho pacto. No velho pacto, se consagrava o alimento, se tudo era consagrado pelo homem, pelo sacerdote, pelos levitas, né? Mas quando que a igreja vai ver que ela não está no velho pacto? Não está no velho pacto. A igreja de Cristo não pertence ao velho pacto. Não pertence. Então, se você está praticando o velho pacto, tão logo você não é igreja de Cristo. Perdão. Aonde tinha essa função. Então os sacerdotes, os levitas, eles tinham essa função de consagrar alimentos no velho pacto, um pacto físico, né? Onde tudo era tocável. No velho pacto tudo era tocável. Mas, meus amados, nesse novo pacto que nós vivemos, nada é tocável. Nada. Nada que se diz a Deus é tocável. Por isso que eles não entendem, né? Então, onde tinha essa função com os... Perdão, meus irmãos, que a tosse está me pegando. E eu falando muito, ela ataca mais. Tinha essa função. Com isso, olha, meus amados, com isso a igreja desconhece, né? Desconhecendo totalmente os feitos da cruz. Quando se apresenta um homem querendo consagrar uma coisa, ele está totalmente desconhecido dos feitos da cruz. Não está entendendo nada. A pessoa que comete essas práticas de consagração está totalmente perdido. Porque nessa nova aliança, nesse novo pacto, Cristo já consagrou tudo. Eu não falei, né? Além de tudo isso aqui, vocês vão ter paciência, tem o hino ainda também, nós precisamos denunciar. Amém, pessoal? O hino hoje é o hino de número 15. Né? O tema do hino, o título do hino é Convenção. Tá? Já nós vamos para eles. Bem, meus amados, então a pessoa, o homem, Deus não deixou nada. A obra de Deus, ele fez 100%. Então nessa nova aliança, Deus consagrou tudo. Pense numa coisa aí, pensou? Então Deus já consagrou. Não foi só a comida, não foi só nós, ele consagrou tudo. Deus consagrou tudo nessa nova aliança. Então, se você não entende isso, você não vive a nova aliança. Então, é por isso que hoje me forçou a ler, porque eu vou provar isso aqui agora na Bíblia. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, acompanhar junto comigo, né? Eu vou provar isso aqui agora na Bíblia, tá? Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do versículo 9, tá certo, ao 48, é isso mesmo, tá? Tenham paciência, mas eu vou provar para você que no passado, isso aqui é a prova que Jesus já consagrou as coisas, tudo.
tudo já está consagrado. Tudo já está consagrado. O homem não pode fazer mais isso. A pessoa que tenta consagrar um objeto, ele está confirmando com essa prática que o sacrifício de Cristo foi em vão. Vamos ver? Bem, Atos 9, se você puder, abra sua Bíblia aí, se você puder. Atos 10, 9. Presta atenção. Isso aqui, livro de Atos, o nome já diz Atos dos Apóstolos, que os apóstolos praticaram, né? Veja bem. Versículo 9. Dia seguinte, indo eles a caminho. Quem é esse eles aqui? Pedro e sua companhia. Tá? No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, esta cidade é Jope, né? A cidadinha chamada por Jope, né? Tá aqui na frente, não vamos ler. Perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Aqui, você vê que antigamente eu fazia isso aqui, eu levantava de subia no telhado da minha casa para orar, porque assim eu estava mais perto de Deus. Olha a mentalidade de uma pessoa que não conhece o que é ser cristão, né? Subiu Pedro ao eirado. Pedro, volto a falar, Pedro não pregava a lei. Pedro não teve chamado Pedro não teve chamado para pregar graça. O chamado de Pedro foi para pregar lei, continuar a pregar lei para os conterrâneos deles. Esse era o chamado de Pedro, esse era o chamado de Tiago, esse era o chamado de João. Então, meus amados, se nós não prestar atenção que o problema aqui não é saber ler, não é ser um professor, não. O problema é você prestar atenção no que você está lendo. Então é isso que eu chamo as pessoas a prestar atenção no que ela está lendo. Então vamos prestar atenção no que nós vamos ler. Pedro eirado, por volta da hora sexta, meio-dia. Então na época dele, você vê, meus amados, volta o tempo de Pedro, volta o templo lá de pé, que tinha esses horários de oração. 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas da tarde. Era o horário de oração. Na lei, isso era como? Na lei, com o templo de pé. Mas o templo nem sequer existe mais. Esses crentes é duro de entender a palavra tão clara. Se é lei, se é graça, mas nós temos que entender. Amém? Por volta da hora sexta é meio-dia, a fim de orar. Então Pedro queria orar, chegou, era um judeu, o costume deles era isso, era assim, esse era o costume judeu. Agora, como eu sendo um grego, eu vou seguir costume de judeu? Não posso. Eu não sou judeu. Isso era costume judaico. Nós não podemos deixar de considerar os costumes daquela nação. A fim de orar. 10. Estando com fome, meio-dia, hora do rango. Então Pedro, o que é que Pedro pensou? Meio-dia, hora do rango, antes do rango, eu vou orar. E ele queria se afastar, era o costume deles, meus amados. Se afastou dos outros da sua companhia e subiu a casa, no teatro da casa, para orar, no eirado da casa. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto ele preparava, enquanto lhe preparava, né? Eles chegaram na cidade de Jope, e meio-dia era na hospedagem, né? Eles tinham chegado na hospedagem. Enquanto chegava a hora do almoço, né? Está dizendo aqui, enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um estasse. Então veio na mente de Pedro, né? Um estasse assim, sabe? 11. Então viu
Então, preste atenção, meus amados. Então viu descer do céu, descer do céu, descer do céu aberto, né? Descer do céu aberto, aqui, aberto, e descendo um objeto. Então ele viu, olhou aquele Estácio, ele estava orando e viu naquele Estácio, viu na mente dele, né? Isso era na mente de Pedro. Viu algo descendo, vindo do céu. Vamos ler aqui para você entender. Então viu o céu aberto, né? Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol. Um grande lençol com o qual era baixado, né? O qual era baixado a terra pelas quatro pontas do lençol. Ali baixando, ele viu ali na visão de Pedro, ele viu ali esse lençol baixando na terra. 12. Contendo toda sorte de quadrupés, né? Répteis da terra. Então nesse lençol que Pedro viu baixado na terra, tinha esses animais todos ali. Só que esses animais, meus amados, para os judeus era proibido comer. Presta atenção. Era proibido os judeus comer esse tipo de animal aqui. Presta atenção, nós vamos chegar, vamos ler bastante, né? Toda seta de quatro pés e répteis da terra e aves do céu, né? Os judeus não comiam nada disso, mas ele viu descer, Pedro, o judeu, viu descer do céu esse lençol com esses animais. E isso aconteceu quando? Depois da cruz, presta atenção. Isso aconteceu depois da cruz, não foi antes, foi depois da cruz. Onde que as coisas foram consagradas? Na cruz da terra. E ouviu-se uma voz que dirigia Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Bem, Pedro ele já estava no hospedagem, já a comida já estava pronta. Raciocínio, meus amados. A comida já estava pronta. Mas aquilo era um preparativo. O que Pedro estava vendo era um preparativo para as próximas horas da carreira dele, da caminhada deles. Ia acontecer isso aqui. Era um preparativo. Presta atenção. 14. Mas Pedro replicou. Pedro sempre foi teimoso. Por isso que por isso que Jesus de Nazaré, quando estava explicando para eles que ele ia para Jerusalém e lá ia conver que ele ia ser morto, Pedro foi contra e Jesus chamou ele de quê? De Satanás. Porque a palavra Satanás é um adjetivo contrário, é um assunto contrário. E Pedro estava com essa contrariedade com Jesus. Pedro sempre foi teimoso e aqui ele estava teimando de novo, né? Ele viu tudo isso, mas teimou. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então, para os judeus, isso que ele viu no lençol era coisas imundas, era coisas comuns e imundas que ele não podia comer. Pela lei judaica, ele não podia comer, né? 15. Segunda vez a voz lhe falou ao que Deus... Presta atenção aqui nos 15. A voz lhe falou depois da cruz, meus amados. Depois da cruz. Isso aqui não foi antes, foi depois da cruz, onde tudo foi consagrado, né? 15, né? Segunda vez a voz lhe falou. Ao que Deus purificou. Purificou ou não purificou? Purificou. Então, ó, todo animal, toda pessoa, gentil, tudo, gentil, judeu, foi todos purificados na cruz. E a voz está falando aqui, ó.
Você vê que a voz está falando aqui. E você vê que é uma coisa que, se você apertar o seu raciocínio, o Deus purificou. Então, se Deus purificou para uma nova aliança, Pedro era um judeu seguidor de lei, pregador de lei. Então, o que Pedro via, Pedro, João, Tiago, viu o que? Anjo. Porque anjo era o que ministrava a antiga aliança. Mas como aqui aconteceu, você vê aqui, aconteceu uma purificação já da graça, o anjo já não apareceu para Pedro. Quem apareceu para Pedro aqui? Uma voz, só a voz. Só. Pedro não viu o anjo, viu a voz. Porque houve já aqui um relato da graça. Então na graça não tem anjo. Segunda vez ele falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. O que Deus purificou, não consideres comum. Você vê na nossa questão que é o almoço. Anda povo, os homens, pastores, os crentes, querem purificar as coisas, querem consagrar. Mas a palavra está dizendo aqui que ele já consagrou. Se ele já consagrou, quem sou eu, quem é você para pôr a mão? Para dizer que Deus não consagrou. Se Deus consagrou, meus amados, o que tenho mais eu a fazer? Comer só. 16. Sucedeu isto por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido aos céus. O objeto voltou aos céus. Estou lendo isso aqui porque eu quero explicar para você onde nós queremos chegar. Ó, nós vamos chegar. Eu já estou aqui provando que Deus na cruz já consagrou tudo. Então, sem essa de ir comer e querer consagrar os alimentos. Sem essa, não existe isso. 17. Enquanto Pedro estava perplexo, Pedro ficou perplexo com tudo aquilo que ele viu, né? E enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, pode parar. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio. Você vê que lá na outra ponta, Deus já tinha aparecido lá também. Na outra ponta, Deus já tinha aparecido lá também. Cornélio aqui era um gentil. Cornélio era um gentil. Pedro, lá no Jesus, quando passou as instruções para Pedro, para Tiago, para João, ele recomendou: ó, vocês não vão andar em caminho de gentios. Mas só que Jope aqui, e na outra cidade onde Cornélio mora, nós vamos ver neste instante aqui o nome da outra cidade onde Cornélio estava, era caminho de Pedro pregar o evangelho, era caminho de Pedro. Apenas Cornélio morava ali, apenas Cornélio, de gentil, apenas Cornélio morava naquele canto. Então, era uma coisa, ou Pedro quebrava a regra do que Jesus falou e pregava para Cornélio, ou Paulo quebrava a regra de não seguir caminhos da mesma forma que Jesus ordenou que Pedro, Tiago e João não andassem em caminho de gentios. A mesma forma, o Cristo ressuscitado recomendou para Paulo não andar em caminho de judeu, né, para pregar a graça. E Cornélio era um gentil. Cornélio era um gentil, né? Mas Deus já tinha ido lá também. Tendo perguntado pela casa de Simão, os 2 homens, né? 2 eram 3 homens, chegou lá. Pela casa de Simão, pararam junto à porta. 18. E chamando, indagava se estava ali hospedado Simão. Simão é Pedro, né? Simão, por sobrenome, Pedro. 19. Enquanto meditava Pedro acerca ainda da visão, Pedro ainda estava perdido ainda, né? Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse o Espírito. Você vê que, como aqui já era coisa da graça, não apareceu anjo. Era para ter aparecido aqui anjo. Lá para Cornélio, foi anjo que apareceu, né?
é, que te procura, o Espírito, né? A visão disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procura. Levanta-te, pois, desce e sai com eles. Nada duvidando, sai com eles. Eles são gentios. Você é judeu, eles são gentios. Mas não faça interrogação. Siga que eu estou mandando. Pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me entendes, sou eu a quem buscais. Sou eu a quem buscais. Aqui vieste. Presta atenção, amado. Nem Pedro sabia de nada o que fazer, nem os homens. Porque o homem que apareceu lá para Cornélio mandou que mandasse dois homens a Pedro. E Pedro também não sabia de nada. O que aqueles homens queriam, né? Ainda, Pedro não sabia ainda. Aqui buscas. O que vieste? Então disseram: o centurião Cornélio, que era um gentil, centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus. Eu só comparo Cornélio com um primo que eu tenho chamado Antônio, né? Um homem, ele não é crente, mas é um homem que cuida da vida dele. Por isso que ele está vivendo muitos anos de vida. Abençoado Antônio. Deus tem o bom testemunho de toda a nação judaica. Então, de Cornélio era um gentio, mas os judeus reconheciam aquele homem pelas obras que ele fazia, né? A nação judaica foi instruído por um santo anjo. Quem apareceu lá para Cornélio? Um anjo. Foi instruído por um santo anjo, porque vou explicar mais um pouquinho, vou aprofundar um pouco aqui e você fica esclarecido. Por que o anjo apareceu para Cornélio? Não o Espírito. Porque Cornélio, ele podia não ser um judeu, mas ele seguia as leis judaicas. Ele seguia as leis judaicas, mesmo sendo judeu, mas ele era cumpridor da lei. Ele cumpria assim, voluntariamente. Voluntariamente ele procurava cumprir os costumes judaicos, a lei judaica. A nação judaica foi instruída por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Então Pedro, aí onde entra o lençol, porque ele ia na casa do gentil, aonde a lei judaica não permitia que ele entrasse na casa do gentil. Por isso que apareceu o lençol para ele, mostrando que lá na cruz tudo tinha sido consagrado. Tudo. 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, né, os dois homens, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também, né? Partiu com eles também. Alguns irmãos, né, a companhia que estava com Pedro, né? Alguns irmãos dos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. 24. No dia imediato, no outro dia que eles andavam a pé, não tinha carro, né? Então, eles andavam a pé e a jornada era um pouco longa. Então, demoraram de um dia para o outro. E no dia imediato, entrou em Cesárea, era onde Cornélio morava, em Cesárea. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes. Então Cornélio chamou todo mundo, né? Fez um culto ali, seus parentes e amigos, e seus amigos íntimos. 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro, né? Foi recebê-lo na porta. Saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se os pés,
adorou a Pedro com uma coisa. Cornélio, isso não podia fazer, né? Mas Cornélio também sem o quê? Sem entendimento. Mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. 27. Falando com ele, encontrando muitos reunidos ali. 28. 28. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis. Olha ele se justificando aqui, ó, que ele não podia entrar na casa de Cornélio. Mas por isso que apareceu lá o lençol com os animais. Que como Cristo já tinha ido na cruz, Jesus já tinha ido na cruz, então já tinha sido consagrado. No sangue fomos todos consagrados. Então consagrar objeto hoje, meus amados, é blasfemar do sangue da aliança. O que todos fazem por aí. Blasfema do sangue da aliança. É gente que não tem noção o que é o sangue da aliança. Sabe que é proibido a um judeu ajuntar-se ajuntar-se ou mesmo, né, aproximar, não podia nem se aproximar. O judeu não podia nem se aproximar do gentio. Aproximar-se a alguém de outra raça. Olha, de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem, pelo menos isso ele reconheceu, né, na hora. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, né? Você vê que o lençol foi de animais, mas Pedro entendeu que aquilo lá era homem. Nesse momento, aqui quando ele foi convidado para ir a Cornélio, o anjo mandou ele acompanhar os homens, a ficha dele caiu, né? Comum ou imundo. 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Pedro não sabia, Cornélio não sabia, porque Deus mandou chamar Pedro, e Pedro não sabia porque ele estava ali, né? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 horas da manhã. Então eles saíram de Jope, né? Andaram pela noite e tal. No outro dia, por 9 horas da manhã, por volta de 9 horas da manhã, chegaram em Cesárea, na casa de Cornélio. E Cornélio também, mesmo sendo gentil, mas costuma, que nem os crentes hoje, é uma igreja gentílica querendo seguir o quê? Os judeus. Isso é errado. A hora nona de oração, e eis que se apresentou-se diante de mim um varão. O anjo apareceu para ele, um varão de veste resplandecente. 31, e disse Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. 32, manda, pois, alguém, Cornélio relatando por que mandou os homens atrás de Pedro, né? Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em uma casa de Simão. É outro Simão já aqui, tá? A hospedaria pertencia a outro Simão. Em uma casa de Simão, curtidor, à beira-mar. 33, portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir. Pronto para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor.
aqui, meus amados, é onde nós entendemos, né, que Deus só existe um, batismo só existe um, só existiu, né, que hoje não existe batismo, só existe um, que foi o da cruz. Não tem como matar outro Jesus para batizar ninguém mais não. Então só existe um. Então, e na cruz todos foram batizados com o Espírito Santo, né? Que, aliás, foi dado no início, né? O resultado disso aqui, da cruz, veio no ano 70, mas foi dado início na cruz. O que foi ordenado da parte do Senhor. 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. 35, pelo contrário, em qualquer nação, então, para os crentes, só quem é salvo é os crentes. Ninguém mais é salvo se não tiver crente dentro de uma igreja. Contrariando aquilo que próprio o homem da lei aqui, que era Pedro, pregava. Entendeu, né? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, presta atenção. Não precisa ser crente. Você precisa ser crente para fazer o que é certo, o que é justo? Não precisa, né? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. 36. Esta é a palavra que Deus enviou. Aí saiu Pedro, né? Esta é a palavra que Deus enviou. E você vê que eles traz isso aqui tudo para os dias de hoje e diz, ó, Deus falou comigo. Esta é a palavra que Deus está enviando para a igreja. Baseado em quem? Nisso aqui. Só que isso aqui foi para Cornélio. Essa palavra aqui tinha endereço destinatário. Cornélio. Aceitável. 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Então Jesus, essa foi a função dele, apaziguar os judeus e os gentios, mas isso já foi feito. O evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Este é o Senhor, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Por quê? Ele está confirmando, Pedro está falando, é o Senhor de todos que a igreja, os crentes, traz para o dia de hoje e acha que Jesus ainda é o Senhor de todos. Aqui estava no reinado de Jesus. Jesus era o Senhor de todos aqui, né? Era Jesus de Nazaré. Era o Senhor de todos, estava no reinado dele. Mas esse reinado venceu, meus amados. Venceu no ano 70. Está escrito lá, se não me engano, é 1 Coríntios. 1 e 2 Coríntios. Este é o Senhor de todos. 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou, presta atenção, olha a palavra que divulgou, Pedro falando aqui, Pedro está com a palavra. Vós conheceis a palavra que divulgou, não vai divulgar, nem está divulgando, divulgou. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, não foi pelo o globo terrestre, não, foi pela Judéia, tendo-se começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Então, o batismo das águas era para os judeus, a palavra aqui era para os judeus, mas infelizmente se apossaram disso aí, e em cima disso aí constituíram religiões e enriqueceram, né? 38, como Deus ungiu, presta atenção, versículo 38, como Deus ungiu, não vai ungir, nem está mandando ungir. Meus amados, em parte nenhuma aqui se encontra nenhum versículo Jesus ungindo ninguém. Não. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré
Porque Deus ungiu Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré era ungido de Deus. Porque o Espírito de Deus estava nele. Então, a unção de Jesus de Nazaré, a unção nossa, minha e sua, está baseada em quê? Num litro de azeite? Não, no Espírito de Deus que está em nós. Então, por isso que nós somos ungidos. Não por causa de azeite e de óleo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o quê? Com azeite? Pastor, com azeite? Como vocês fazem? É com azeite que Deus ungiu? Vocês fazem com azeite, mas aqui ó, está dizendo que ungiu com o Espírito Santo. Aqui ó. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo, não foi com azeite. E com poder, o qual andou, né? O qual andou a palavra andou, está no passado, pretérito passado. No qual andou por toda parte, fazendo bem e curando, a todos os oprimidos do diabo, de um oprimido do diabo, do ser contrário, que era quem? Esse diabo aqui, a lei. A lei que era o contrário, ninguém conseguia, está muito calor hoje, ninguém conseguia agradar a lei. Então a palavra diabo, que vem do termo um ser contrário, um adjetivo contrário. Então João Ferreira de Almeida, que devia ter escrito, traduzido aqui direito, ele preferiu pôr a palavra diabo, porque a palavra diabo põe medo. Mas a palavra aqui é do ser contrário, que era a lei. Era contrário a tudo que a carne fazia. Porque Deus era com ele. 39. Não, até o 48. 39. E a nós somos testemunha. Nós quem? Eu, você? Não. Pedro e sua companhia. E nós somos companheiros. Ele tá dentro do contexto, né? E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus. Então Jesus de Nazaré, tudo que Jesus de Nazaré fez foi pelos judeus, não foi por nós gentios. Nós gentios, nós fomos alcançados pelo evangelho pregado por Paulo. Somos testemunha de tudo o que fez fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. 40. Este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Né? Não a todo, olha, presta atenção no 41, não a todos, fosse manifesto, não a todos, não a todos o povo, mas as testemunhas. Então, depois da cruz, antes do ano 70, quem era que tinha o Espírito Santo? Esse povo que foi escolhido para pregar o evangelho. A testemunha que foram anteriormente escolhidos por Deus. Foram anteriormente escolhidos por Deus. Isto é, a nós. Pedro, Tiago, João. A nós. Que comemos e bebemos com ele. Comemos e bebemos com eles. Isto é, nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressuscitou Jesus, depois da sua ressurreição, no corpo de Jesus de Nazaré, por isso ele ressuscitou ainda na lei. Jesus de Nazaré ressuscitou ainda na lei, foi no corpo de Jesus de Nazaré, comeu e bebeu com os apóstolos. Então, quem foi que apareceu para Pedro, Tiago e João? Jesus de Nazaré na lei para
dar instruções da lei para eles pregar a lei. Mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus. Ele, quem? Jesus de Nazaré. Você vê, não foi... O povo chama Jesus de Nazaré, a palavra vai toda contra com esse povo que disse que Jesus de Nazaré é Deus. Porque se foi constituído por Deus, então Deus só existe um. Constituído por Deus, juiz, que ele falou que vinha julgar o povo de Israel e veio no ano 70, julgou o povo de Israel no ano 70, constituído por Deus, juiz de vivos, dos judeus que estavam vivos e de mortos. Então Deus mesmo, está escrito que ele não é Deus de mortos, mas Jesus de Nazaré, como ele foi constituído para julgar, ele ia julgar quem aqui? Os judeus vivos e aqueles mortos que já tinham morrido, que ia ressuscitar na sua vinda, no ano 70. Então no ano 70 ele julgou os vivos e julgou os mortos, né? No ano 70. O juízo não existe mais. Os vivos, juiz de vivos e de mortos. 43. Dele todos os profetas dão testemunho. Então era disso que os profetas falavam, dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê, porque Deus tinha que crer no Filho, Jesus de Nazaré, porque Deus estava reconciliando o mundo através daquele corpo. Então o povo tinha que crer naquele corpo, né? Mas na verdade era o próprio Deus que estava naquele corpo. Nele crê, recebe remissão de pecados. Então creu, recebeu remissão de pecados. 44. Ainda Pedro falava estas coisas. Quando caiu o Espírito Santo, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Só existe um batismo, só existe um, o Espírito Santo. Não existe outro. Nessa nova aliança não existe outro batismo. Só o batismo do Espírito Santo. Então, quando a pessoa crê em Cristo, imediatamente ele é batizado pelo Espírito Santo. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos ali, ó. Pedro pregando, mesmo Pedro pregando lei, que Cornélio, ele praticava, mesmo sendo gentil, praticava a lei, né? Então, praticando a lei, pela pregação de Pedro, eles creram. Quando creram, receberam o Espírito Santo. Gentil, gentil. Para os gentios, o Espírito Santo veio antes do ano 70. Para os gentios. Porque Paulo, Pedro, Tiago e João pregava que o reino do Deus ia vir. Paulo pregava para os gentios que eles já estavam no reino de Deus. E o reino de Deus é o Espírito de Deus em nós. Todos que ouviram a palavra, 45, e os fiéis que era da circuncisão, né, da lei, os fiéis que era da lei, da lei da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O dom, Espírito Santo, gente, é um dom, não é um ser a mais, viu? Isso nós podemos entrar num estudo mais profundo que vai nos mostrar que o Espírito Santo não é um ser a mais, é um dom, tá? É um dom. Espírito Santo. 46. Pois ouviram falando em línguas, os gentios falando em língua, mas não era a língua de anjo, presta atenção. Pois ouviram, Pedro e a sua companhia, ouviram os gentios falando em língua e engrandecendo a Deus. Então,
os gentios ali, os Cornélio e sua companhia, todos que receberam o Espírito Santo, falando na mesma língua de Pedro e sua companhia, adorando a Deus na mesma linguagem. Isso é língua. Esse negócio de língua de anjo, isso não existe, é engano. Engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, 47, porventura, agora você vê, meus amados, que Jesus de Nazaré nunca mandou ninguém batizar em água, nunca mandou batizar no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê que essa ideia aqui de batizar o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi ideia de Pedro, não de Deus, nem de Jesus de Nazaré, nem de ninguém. A ideia de batismo aqui é de Pedro. Pegando lei, eles ainda não pensavam pegando o batismo de João Batista na lei. Perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água? Você vê que Jesus não está mandando ninguém batizar aqui. Foi o Pedro que tomou essa iniciativa, né, de fazer as mesmas coisas que eles faziam. Para que não sejam batizados, iniciativa de Pedro. Você vê que a palavra aqui, Jesus não manda fazer nada disso. O que Jesus tinha que fazer, o que Cristo tinha que fazer, ele fez. Batizar com o quê? Com o Espírito Santo. E pronto, Zé Fim. Batizado, estes que, assim como nós recebemos o Espírito Santo, 48, e ordenou que fosses batizado. Pedro ordenou. Não foi Jesus, não foi Cristo, não foi ninguém. Foi Pedro ordenou. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que preparasse com eles, que permanecesse com eles por alguns dias. Por isso que o lençol apareceu, porque Cornélio comia todos aqueles animais, porque era gentil. Ele era gentil, então ele tinha liberdade de comer aqueles animais. E Pedro ia ficar com a sua companhia, ficar alguns dias ali junto com Cornélio, eles iam comer aquilo lá. Você está me entendendo? E a palavra antes, vai e não interrogue ninguém. Não faça pergunta. Se o que der para comer você coma, não faça interrogação. 48, vamos ler o 49, 48. Aí, no capítulo 11, tem mais 4 versículos aqui para nós terminar. Ainda tem um hino, hein, moça? No capítulo 11, no versículo do 15 ao 18. Está aqui, ó, 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós. Caiu sobre nós no princípio, né? No princípio. 16. Então me lembrei da palavra do Senhor. Pedro, né? Pedro se lembrou da palavra do Senhor quando disse João, na verdade, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, né? Mas quando ele se lembrou da palavra do Senhor, ele já tinha feito o quê? Tibungo na água. Pedro não tinha noção da graça. Então lembrei da palavra do Senhor quando disse João, na verdade batizou com água. João, né? Batizou com água. Mas vós batizou com água. Porque antes da cruz não existia Espírito Santo. Tá me entendendo? Antes não existia. Então, quando não existia o batismo do Espírito Santo, quando não existia o Espírito Santo, o Espírito Santo existia, mas não estava no homem, né? Antes o homem não tinha o Espírito Santo. Não foi dado ao homem o Espírito Santo. Então era batizado em quê? Com água, na lei, pela lei. E o batismo não foi dado aos gentios também.
O gentio o batismo foi aos judeus, porque Jesus tinha que ser batizado porque era o cordeiro, então todo animal que ia ser crucificado teria que ser lavado até as entranhas, e os judeus era considerado como o quê? Como ovelhas, que todos iam ser crucificados, né? Morto e ressuscitado junto com Jesus. Por isso que está aqui, ó. Batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Mas só que antes disso ele já tibungo Cornélio nas águas. 17. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, nos outorgou, né? Nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então, meus amados, você está compreendendo? Se Jesus consagrou tudo na cruz, quem somos nós para agora queremos consagrar alguma coisa? Quem somos nós? Consagrar a Deus. Vamos ler o 18, versículo 18, para encerrar. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também nós gentios, né, foi por Deus concedido por Deus o arrependimento. Está entendendo? O arrependimento para a vida, concedido por Deus. Não é eu que faço, nem você. Amém, meus amados? Vamos o hino para nós encerrar. Bem, meus amados, o hino é o hino número 15. Já vou pôr um pouco das emoções aqui, né, para nós. Bem, chega de emoção. Vamos para a leitura, para nós terminar aqui, ó. Hino da chamada época cristã, de número 15. O título do hino é Conversão, né? Vamos para o primeiro verso. Leia junto comigo. O quão cego andei e perdido vaguei. Os crentes andam perdidos ainda, tudo ainda. Então, eles só de boca, né? E perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Que eles querem dizer que é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi o Salvador dos judeus. Nós, gentios, fomos salvos pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Nós fomos lavados pela palavra. Não foi com sangue, não foi com água. Nós, gentios, fomos lavados pela palavra. Meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Quem era o pecador aqui? Já estou cansado de falar, eram os judeus. Porque só os judeus eram pecador. Porque o pecado era a transgressão da lei. O gentio não tinha lei. Então, tão logo, nós não éramos pecadores. Aí vem o coro. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Os crentes só enxergam isso: um madeiro e um homem pregado lá. Essa é a obra que os crentes reconhecem: um madeiro e um homem cravado naquele madeiro. As conquistas do madeiro, os crentes não reconhecem. E não tem como você louvar a Deus se não for através das suas obras. As suas obras realizadas em nós. Foi na primeira coisa, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. O pecado era dos judeus, não era nosso. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu
Os olhos dos crentes abriu nada. E agora me alegro em sua cruz. Você vê que ele só vê cruz, não vê obra. 2. Eu ouvia falar dessa graça sem par. O povo ouvia, até hoje é o que os crentes ouvem falar. Mas eles não praticam graça. Pagando dízimo, fazendo jejum, buscando Deus no monte. Isso é graça? Isso é lei. Então eles continuam cegos. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Eu podia até ignorar esse Jesus, porque é o Messias, seria o Messias, né? Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis. Os crentes ainda não se converteram. Se estão convertidos os crentes estão convertidos a Moisés. É a Moisés que os crentes estão convertidos. Não quis. Ao Senhor que por mim morreu na cruz. Morreu para quê? Para te salvar? E como vocês fazem culto para salvação? Vocês buscam salvação. Se ele já morreu na cruz para te salvar, se ele morreu na cruz para te salvar, você está salvo. Está salvo ou não está? Tá. Verso 3. Mas um dia senti meu pecado e vi, né? Não sei onde os crentes achou esse pecado. Isso aqui é pisar o sangue da aliança, né? Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada, estou falando, a espada da lei. Os gentios não tinham lei, eram os judeus que tinham lei. A espada, você vê que os crentes cantam, os crentes é que nem eu comparo os crentes como um drogado, que às vezes ele fuma demais, cheira, e a memória dele dá a volta, né? Faz corrupio, né? É assim os crentes. Eles vão lá e voltam, vão, bate e volta, parece o bonecão do posto, né? Sobre mim a espada da lei. O gentil nunca teve lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi. Os crentes, eles não conhecem Deus. Os crentes não conhecem Deus. Estão escondidos em Jesus. Você tem que conhecer Deus. E abrigo seguro nele achei. 4. Quando ditoso, então, este meu coração, conhecendo o excesso do amor de Jesus, né? Ele que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz. Sofrer lá na cruz. Para salvar um tão pobre pecador. Eram judeus. Você vê que o hino está direcionado aos judeus, que pecador eram os judeus, transgressor da lei. Não eram os gentios. E os crentes querem cantar isso, dizendo que ele está exaltando a Deus. De que forma eu não sei, que eles exaltam a Deus com a letra dessa, né? Então, meus amados, está aí. Essa foi a nossa denúncia de hoje, né? Foi o nosso culto de hoje, culto de raciocínio. Hoje foi cumprido, mas eu acredito que você aprendeu, você entendeu o que está escrito na Bíblia, né? Você entendeu que nós lemos juntos, né? Você tem que crer no que está escrito, como está escrito. Respeitando a data de escrita, respeitando costume daquele povo lá, respeitando tudo, ponto e vírgula, endereço para quem foi escrito isso aqui, né? Que tem tudo isso aí tem endereço e destinatário. E esse destinatário não eram nós. Amém? Então tá aí, e até domingo, a partir das 8 horas da manhã. Amém? Paz eterna e até lá.